Então, com palmas para Jesus, recebamos o pastor Max Douglas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, recebam a graça e a paz de Jesus. Amém. Todo mundo feliz com o Senhor. Graças a Deus. Não tem dia melhor senão aquele dia que a gente está na casa de Deus. Podeis sentar, por gentileza, em nome de Jesus. É uma alegria. É um prazer imenso poder retornar a esta casa e estar aqui neste domingo pela manhã, né? Quero agradecer sinceramente. Eu chamo de meu pastor, de meu amigo, pastor Fabiano. Deus abençoe todos os obreiros aqui, sua esposa, toda essa família, né? Até o final dessa mensagem, conforme aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, eu vou testemunhar qual é um dos meus prazeres, dos diversos prazeres que a gente tem de vir nessa casa e de acompanhar, né? Hoje nós temos aí os recursos para acompanhar os trabalhos e atividades, e eu constantemente tenho acompanhado os trabalhos aqui da igreja, orado e pedido a Deus que continue dando a vocês a prosperidade que vem dos céus, aquela que atinge primeiro o espiritual, e o material é como consequência, e todas as coisas vão bem para a glória de Deus. E a minha palavra de início aqui é que o Senhor vos preserve, que o Senhor vos guarde, que o Senhor vos mantenha, porque preservando, com certeza muitos frutos virão. Estamos aqui para meditar na palavra, e a palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã é uma palavra que vai apertar um pouquinho assim a gente, mas ela vai servir de um antídoto para aquilo que pode estar por vir. Os dias têm sido tão indecisos, muitas vezes sem perspectivas reais aos nossos olhos, e nós não sabemos. Para quem acompanha um pouco dos noticiários, de como está o andamento das coisas nesses últimos dias, nós não sabemos o que nos espera, né? E eu tenho medo de certas expectativas, e claro que é um medo positivo. Já está todo mundo numa nova expectativa de que tudo vai voltar ao normal, de que a pandemia está acabando, de que todo mundo está vacinado. No entanto, nós sabemos que no mundo espiritual a linguagem é outra, a interpretação é outra, porque a gente sabe que muita coisa que ainda deveria voltar para o lugar não voltou. Muita coisa no mundo espiritual que deveria se encaixar com os planos de Deus não se encaixou. Mas esta manhã você vai sair daqui armado por Deus, armada por Deus, para projetar a sua vida à maneira que Deus quer. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Números capítulo 25. Essa é a palavra que Deus coloca em nosso coração. Números capítulo 25. Eu vou precisar fazer uma leitura extensa, 11 versículos, mas acredito ser necessário. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos seus sacrifícios, ou os sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu, ou seja, banqueteou, e inclinou-se aos seus deuses. E juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, preste bem atenção nessa expressão, neste nome, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal Peor. E eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe aos seus irmãos uma midianita à vista de Moisés e à vista de
toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. E foi após ao homem israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher pelo ventre, lugar que gera. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel, e os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés dizendo: Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. E você diz glória a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta aí. O tema da mensagem que quero trazer-vos esta manhã é do zelo às promessas. Do zelo às promessas. Será que vocês já aprenderam qual o tema da mensagem? Do zelo às promessas. Este capítulo retrata um episódio não muito agradável da história do povo de Deus. Na verdade, se nós lermos a Bíblia com fidelidade, não fazendo dela uma caixinha de promessas onde a gente só separa aquilo que é bom e descarta aquilo que não é muito agradável, nós vamos encontrar dezenas de episódios desagradáveis na história do povo de Deus. Todos eles em virtude de que Israel não dava ouvidos às orientações divinas. Todas as vezes que nós deixamos de ouvir o que Deus nos ensina, certamente isso não vai terminar bem. E Deus tem dado muitas orientações ao seu povo ao longo dos anos. E esse texto vai mostrar esse episódio fatídico, que não traz muito conforto, mas que traz lições preciosíssimas. Iniciando essas lições logo nos versículos 1 e 2. Se você prestou atenção na leitura, o texto diz que Israel deteve-se em um lugar chamado Sitim. E o povo iniciou algo que jamais deveria ter começado. Ele começou a prostituir-se. E essa prostituição não era só física. Começou a se prostituir, a se inclinar a outros deuses e fazer aquilo que Deus não se agradava e que não estava nos planos de Deus. E ao ler os versículos 1 e 2, a gente pode resumir ele de duas formas. Primeiro, o povo de Deus jamais pode ser amaldiçoado. No entanto, não sendo amaldiçoado, ele corre perigos de ser corrompido. Diga comigo: não posso ser amaldiçoado, mas corro o risco de ser corrompido. Por que o senhor está dizendo isso, pastor Max? Que se você voltar em capítulos anteriores, Números capítulo 22, você vai lembrar de uma história que antecede isso aqui. Diz a Bíblia que Balaque olhou para os filhos de Israel e viu a prosperidade. Viu que ninguém detinha aquele povo. Viu que ninguém poderia parar aquela nação. Que aquele povo tinha tanta graça de Deus, tanta bênção, que ninguém podia fazer nada, a não ser que uma arma tirada do próprio povo pudesse ser usada contra ele. E diz a Bíblia que Balaque tem uma ideia: eu já sei, existe um homem no meio de Israel, que quando a palavra sai da boca dele, aquilo que sai acontece. Então eu vou contratar esse homem para amaldiçoar esse povo, porque esse povo for sendo amaldiçoado, então eu posso vencê-lo. E você conhece a história. Balaque envia mensageiros a Balaão, uma comitiva muito nobre, com coisas ilusórias para encantar Balaão. E Balaão recebe aquela visita, e quando recebe diz: olha, Balaque, rei de Moabe, está chamando agora para que você amaldiçoe o povo de Israel. Balaão vai para o seu quarto, conjecturando ou parafraseando, e ele vai fazer uma oração: Senhor, tem uns homens aí me propondo amaldiçoar o seu povo. E Deus olha para Balaão e diz: olha, se esses homens estão aí para te convidar para amaldiçoar esse povo, não vá com eles, porque esse povo ninguém pode amaldiçoá-los. E a Bíblia diz que Balaão então despede aquele povo. No entanto, quando os emissários de Balaque chegam ao reino, diz a Bíblia que Balaque entende que Balaão apenas não recebeu a proposta certa.
Porque dependendo da proposta, o coração balança e muitas vezes as pessoas não resistem às tentações. Esse é um tempo de muitas propostas, tanto boas como ruins, e a gente tem que ter cuidado com elas, até mesmo com aquilo que é bom. E agora volta a Balaque, deixa eu trazer isso para os nossos dias. Balaque não manda mais apenas um carro importado, ele manda uma espécie de limusine. Ele manda representantes em alto nível. E quando Balaão olha toda aquela comitiva, Balaão cai no erro de orar novamente para perguntar para Deus se pode ir. Ora, Deus já tinha dado uma palavra, Deus já tinha dado uma resposta, mas Balaão está pensando que Deus pode mudar de ideia. Deixa eu dizer uma coisa para você: cuidado em tentar convencer Deus a mudar de ideia, porque os seus pensamentos são mais altos do que os nossos, os seus caminhos são mais altos que os nossos, e tudo que Ele faz é muito certo. Se você tentar fazer Deus mudar de ideia, quem vai correr os prejuízos é você, porque se Ele já disse não, fique com o não de Deus, porque até o não de Deus é bênção para a sua vida, até o não de Deus vai trazer prosperidade para você. Ele disse não para aquele namoro, ele disse não para aquele casamento, ele disse não até para aquela empresa que você achou que ia dar tudo certo, ele disse não para aquela mudança que você quer fazer. Fique com o não de Deus, porque no final tudo vai dar certo para a sua vida. Glória ao nome de Jesus. Mas se você insistir, Deus vai te entregar um sim, mas não é o sim dele, é o sim para você. Porque Balaão vai dizer para Balaque: olha, eu só não estou indo porque é o Senhor que está me impedindo. Leia o texto, ele vai dizer isso. Ele está dizendo o seguinte: não é que eu não queira ir, eu estou querendo, mas Deus está me segurando. Que bom quando Deus nos segura. Se Deus não nos segurasse, a gente já tinha feito tanta bobagem. Se Deus não nos segurasse, a gente já tinha dado tanta cabeçada, já tinha tropeçado. Eu quero que Ele continue me segurando, eu quero que Ele continue me agarrando, eu quero que Ele continue dizendo: vai para cá, vai para cá, vai para cá, porque eu sei guiar o caminho. Deus está na casa mais uma vez. Eu só não vou porque Deus está me segurando. Mas aí Balaão vai orar de novo: Senhor, olha, eles chegaram aí com uma comitiva maior. Aí Deus disse: vai, você está querendo ir, vai. E Balaão saiu alegre para tentar amaldiçoar o povo de Deus. E eu não vou esticar aqui a história de Balaão, mas você sabe que quando ele chega lá, diz Números capítulo 23, versículos 8 e 20, que todas as vezes que ele abria a boca para amaldiçoar, só saía da boca dele aquilo que Deus queria para o povo de Deus. E ele disse: eu não posso amaldiçoar aquele a quem Deus já abençoou. Eu recebi ordem para abençoar, não posso mudar essa ordem. Eu declaro que desse altar, irmãos, dessa igreja, toda palavra será para abençoar a sua vida, seja com correção, seja com exortação, mas a palavra vai continuar sendo bênção sobre este lugar. Que notícia maravilhosa! Eu não posso ser amaldiçoado. Não há terreiro de umbanda, não há feitiçaria que possa alcançar. Para com essa história, irmão. Alguém me colocou mal olhado, isso não existe para você. Tira aquela fitinha vermelha do teu veículo que você não precisa. O que você precisa é do sangue precioso de Jesus para guardar a tua vida, e você não pode ser amaldiçoado. Mas peraí, depois de tanto glória a Deus e aleluia, eu não posso fugir do texto. O povo não pôde ser amaldiçoado, mas foi corrompido. Ontem eu dizia para minha esposa, voltando de um culto: eu tenho medo da normalidade. A normalidade é corrupta. O povo começou a achar normal algumas coisas. Vamos se ajuntar com as filhas dos moabitas. Vamos começar a sentar na mesa deles e banquetear com seus deuses. Vamos começar a se inclinar. E a corrupção foi entrando de tal forma que já não se percebia e a normalidade tomou conta. Algumas igrejas nossas, e eu falo com carinho, falo de ministérios espalhados pelo Brasil e pelo mundo, começaram a trazer algumas coisas para dentro do seu contexto que para eles é muito normal, mas que para Deus continua sendo pecado, que para Deus continua sendo abominável. E o interessante é que o texto diz que elas se inclinaram aos seus deuses. E um deus aqui é destacado como Baal Peor.
Você já leu a tradução dessa expressão no hebraico? Baal Peor significa Senhor da lacuna. Isso implica em dizer que o povo só está se inclinando e corrompendo porque está sentindo vazios, está sentindo lacunas. E é triste quando a igreja começa a sentir lacunas e achar que Deus não é suficiente para preenchê-las. Você não precisa mais de ninguém. Você está satisfeito com Cristo. Se Cristo não puder preencher as lacunas da sua vida, nós estamos perdidos. Cristo pode suprir todas as tuas necessidades, pode consertar a tua alma, o teu espírito, o teu emocional. As feridas Ele pode curar, Ele pode restaurar, Ele pode todas as coisas. Na verdade, Ele pode mais do que você imagina. Você não precisa do Senhor das lacunas, porque você tem um Senhor de Efésios 3:20. Você lembra quem é o Senhor de Efésios 3:20? Paulo cantou dizendo que Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Deus vai suprir tuas necessidades, vai preencher o vazio, vai suprir a tua alma, porque Ele pode. Que geração, pastor Fabiano, que troca Deus por outras coisas. Eu sei que alguém vai me taxar por quadrado, sei que alguém vai achar que eu sou radical, mas irmãos, eu estou assustado com crentes fazendo programações carnais em pleno domingo. O único dia que a gente dizia que é o dia que a gente tem para o Senhor. Antigamente a pessoa ia casar, programava, né? Eu vou fazer no sábado porque domingo é culto. Eu vou fazer na sexta porque domingo é culto. Agora não, arranca todo mundo da igreja para festas carnais, materiais. Pastor, é o meu casamento, sim, Deus quer te abençoar. Pastor, é a minha festa de 15 anos, sim, Deus quer te abençoar. Mas não tem melhor lugar para você passar seus 15 anos, seu casamento, senão na casa de Deus, vendo a mão dele estendida sobre você. E eu estou dando só um exemplo, porque às vezes nem casamento é um churrasquinho mesmo, é banquetear mesmo. E ainda liga a live dizendo: olha, os irmãos estão lá, depois a gente vai. Sendo que foi esse lugar aqui que trouxe todas as bênçãos que você tem na sua vida. Cuidado com a normalidade, cuidado com a corrupção. Essa corrupção envolvia 3 aspectos: prostituição, alimentar de sacrifício aos deuses e se inclinar a essas divindades. E inclinar-se é estar detido, curvado. O que tem nos atraído para nós estarmos mais tempo na presença daquilo do que na presença de Deus? Deixa eu arriscar aqui uma coisa: a tecnologia. Eu disse ontem para um pastor como eu amo saber que hoje nós temos recursos, avanço. De fato, a humanidade está evoluindo e nós devemos acompanhar essa evolução com equilíbrio. E aqui eu digo o que eu falei no começo do culto: o que me chama a atenção aqui nesse ministério? O que eu amo e pelo que eu oro? O equilíbrio. A gente não está aqui para ficar para trás, naquele saudosismo que muitas vezes se torna religiosidade. Mas também não estamos aqui para pregar todas as coisas lá de fora e achar que é isso que vai sustentar a casa de Deus. A gente usa recursos, mas o que sustenta isso aqui é o Espírito de Deus, é a palavra de Deus, é a graça de Deus. A gente pode colocar o que for de recurso nessa igreja, se o pai não estiver na casa, se o negócio não for com Deus, meu irmão, não vai adiantar de nada. Mas aqui há equilíbrio e é isso que importa. Que o Senhor guarde o pastor Fabiano e a igreja com esse equilíbrio, porque todo radicalismo para um lado e para o outro acaba ruim, acaba mal. Para um lado vira religiosidade, para o outro vira mundanismo. E a gente quer continuar firme no propósito, no plano de Deus. Ninguém vai corromper essa casa, ninguém vai corromper a tua vida. Que bom que você levantou a mão. É melhor do que ganhar 1 milhão. Que Jesus guarde o teu coração e a tua mente, e ninguém corrompa a tua alma. Cuidado. Sorria, se divirta, assista, vá lá nas suas séries, mas tudo com o seu equilíbrio necessário. Se estiver roubando o teu devocional, se estiver roubando a tua leitura, se estiver roubando a presença de Deus da tua vida, abandone, trave, bloqueie, quebre, mas continue na presença dEle, firme, sem se corromper. Quando a corrupção vem,
pecado da infidelidade vai suscitar o que nós podemos chamar de um incêndio da parte de Deus. Olha o que o texto diz: por causa disso se acendeu a ira do Senhor. Um incêndio, irmãos. Nós gostamos muito da expressão fogo, que o fogo de Deus venha, que o fogo purifique. Esse fogo é bênção, mas Deus não só manda fogos que purificam, Deus também manda fogo de juízo. E a gente tem que ter cuidado com esse incêndio. Esse incêndio se manifesta de várias formas. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, toda vez que esse incêndio se desencadeou, não morreu pouca gente. Então estamos vivendo um incêndio aí, né? Chamado pandemia. Já tem mais de 500 mil na conta. Podem culpar político A, político B, pode culpar atraso de vacina, pode culpar a ausência de lockdown ou lockdown que foi feito, mas é incêndio. E incêndio que vem dele só se apaga como ele manda apagar. A ira dele se acende, desencadeia uma ira tão tremenda. Por quê? Porque agora está sendo provocado aquilo que se chama zelo do Senhor. Diga comigo, zelo do Senhor. Se você soubesse o quanto isso aqui é lindo. Eu vou dizer uma frase muito simples, mas profundamente verdadeira com relação a Deus. Deus não aceita te perder para ninguém. É tão forte que ele diz: ó, você não pode amar nem sua mulher mais do que a mim. Você não pode amar nem seu pai mais do que a mim. Porque o meu amor por ti é zeloso. Eu não te troco por ninguém e por nada. Talvez as drogas estão tentando te atrair de novo. O mundo da prostituição está tentando te atrair de novo, mas ele está dizendo: eu não abro mão de ti, minha filha. Eu não abro mão de ti, meu filho jovem, adolescente. Ele te ama tanto que não te troca por nada. E se ele aperta, é o zelo dele pela tua alma. E quando a gente provoca este zelo, provoca ciúmes, ele vai precisar mostrar a sua ira. A Bíblia diz em Deuteronômio 32:16 que com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Pastor, essa ideia aparece no Novo Testamento? Aparece, e eu amo a forma como ela aparece. Quando você lê Tiago capítulo 4, versículos 1 a 6, Tiago está falando sobre a duplicidade que aqueles cristãos viviam, a inclinação para o mundo. E aí no versículo 5 ele diz: infiéis, vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se fizer amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Aí no versículo 6, presta atenção nessa pergunta: ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, que é com ciúmes que ele fez habitar em nós o seu Espírito Santo. Sabe o que Tiago está dizendo? Deus no Antigo Testamento provava o seu zelo com a sua ira, fazendo com que o povo pagasse preço. Agora ele traz uma nova forma de provar o seu zelo. Para mostrar o tanto que ele te ama, ele pega o seu espírito e faz habitar dentro de você. E esse espírito é ciumento. E deixa eu falar disso aqui na prática, porque isso aqui não tem teologia, não tem definição de grego e hebraico. Isso aqui é algo prático, natural, e eu vou te mostrar como. Lembra daquele dia? Eu vou usar aqui um exemplo muito jovial. Você estava namorando, e o namoro até então ia tudo bem, mas de repente os limites começaram a extrapolar, e você sentiu algo dentro de você como um coração acelerado, um aperto na alma, uma angústia, começou a tremer. Sabe o que era aquilo? Ou quem era aquele? Era o Espírito Santo tentando evitar você de pecar, estremecendo dentro de você e gritando na sua alma: não faz isso. E você mais nervoso e mais nervosa. Sabe aquele vídeo pornográfico que apareceu o link e você sabia que era pornografia? Prestou atenção que você começou a tremer, o coração começou a acelerar, deu um aperto. É o Espírito Santo zelando, dizendo: não faz isso, você vai pecar, você vai se corromper. Que esse Espírito continue gritando dentro de nós, falando dentro de nós e dizendo: não vai por aí, porque é cilada. Sempre que eu lembro disso, eu faço uma brincadeira um tanto quanto nordestina, mas real. Eu não sei para vocês, mas lá no Nordeste, quando alguém ia para determinado lugar, pastor, e lá acontecia um acidente.
Só que a pessoa não foi, mas ele estava programado de ir. Aí ele vem no meio dos ímpios e diz assim: rapaz, eu estava indo para lá, mas um negócio assim fez eu sentir. O crente é diferente. Se ele ia ter um acidente, ele não vai. Ele diz assim: eu ia, mas o Espírito disse não vai. O Espírito diz é por aqui. O Espírito diz: eu vou contar um negócio aqui que só crente acredita. Eu estava andando e fazendo um trabalho de evangelização, ainda era novo convertido. E pai, quando você é novo convertido, você é mais sensível. Você vai ficando crente velho, Deus fala as coisas, você não ouve. Eu vou contar 2 exemplos. Primeiro, o da sensibilidade. E aí eu estou andando na rua, de repente eu vejo uma bola de gude. O que eu quero com bola de gude? Mas deu vontade de eu parar e juntar. Parei, juntei. Quando eu toquei na bola de gude, eu ouvi a voz do Espírito Santo: eu acabei de te dar um livramento por esse tempo que você parou aqui. Você não tem nem ideia das balas perdidas que ele já te livrou. Você não tem ideia daquele assaltante que está uma onda hoje preparado para ir ao teu encontro. E quando ele estava indo, Deus disse: não, porque eu já tirei a rota dele, eu já tirei a rota dela. Sou eu que guio a vida dele e dela. Em contrapartida, quando você não ouve, é problema. Estávamos arrumando a última casa que eu mudei. Já mudei, irmão, para 28 casas. Pense na prova. E a última que a gente estava arrumando, colocando lá um piso direitinho para poder morar melhor. Aquela correria dos irmãos trabalhando, eu vi uma escada que estava muito de pé. E naquela correria eu ouvi a voz de Deus, era Deus, e disse: ajeita a escada. E eu disse: não dá tempo de eu ajeitar depois e sair. Irmãos, quando eu virei as costas, a escada caiu e raspou a costa de um dos meus filhos, que se ele tivesse isso aqui para cá, tinha batido na cabeça dele, ele teria morrido. Quando Deus falar contigo, obedece. Quando ele gritar aqui dentro, pega a direção dele, porque o nome disso é zelo, o nome disso é ciúme, é amor. Ele tem ciúme de você. Ele está dizendo: não provoquem o meu zelo e a minha ira. Se eu punir vocês é porque eu amo. Eu fico pensando nessa geração mimimi, que não quer ouvir palavra exortativa, repreensão, correção. Então pega essa aí, você que não gosta de correção. Se estáis sem correção, diz Hebreus capítulo 12, vocês não são filhos, são bastardos. Porque qual é o pai que ama o seu filho e não o corrige, e não o disciplina, e não o repreende? Se você está sendo corrigida, é papai dizendo: eu te amo, minha filha, eu te amo, meu filho, eu não vou deixar você morrer. Quem agradece por esse amor do pai? É amor, chore, agradeça, obrigado. Você está puxando minha orelha porque me ama. Está dizendo não é porque me ama. Não me deu é porque me ama. Eles suscitam a ira de Deus. E na ira de Deus, Deus vai apontar os culpados. Pastor, aquela corrupção tinha culpado? Tinha. Diz os versículos 4 que Deus manda enforcar os cabeças. Os cabeças, enforque. Vai lá no meio da praça à minha vista, aos olhos de todos. Gente, vamos parar com essa ideia de que Deus não faz vergonha, de que Deus não pune. Por que Deus envergonha ou pune alguém na frente dos outros? Para servir de exemplo, simples. Quando alguma coisa acontece, não é para você ficar aí desdenhando ou difamando com quem aconteceu, mas é pegar aquilo e dizer: isso é exemplo para mim. Eu não posso cair no mesmo erro. Deus está dizendo: enforca os cabeças. Pastor, o que seriam cabeças? 3 definições para essa palavra: chefes de tribo, capitões do povo e o principal, pais de família. É difícil o que eu vou dizer, mas vou dizer porque não posso fugir da palavra. Muita família desestruturada, a culpa é do cabeça. Tem Bíblia aqui dentro, mas não tem na tua casa. Tem ensino aqui dentro, mas lá o que reina é Netflix, é internet. E você vai ser responsável. Pai e mãe de família
serão responsáveis pelo futuro dos filhos. E Deus está dizendo: trata com os cabeças, porque se está corrompendo a família por causa deles. Como é que a gente está conduzindo nossa família nessa última hora? Esse é o patrimônio melhor que a gente tem, mais precioso. Todo mundo vai virar as costas, a família vai ficar. Você lembra no lockdown, quem que ficou dentro da sua casa? Não foi nenhum amigo, não foi nenhum pastor, não foi nenhum pregador. Tinha pregador jogando videogame, zombando da tua cara. Quem ficou contigo no teu lockdown foi tua família e o teu Deus. Então cuida dela, zela por ela, guia ela. Tá difícil dizer não para essa filha, mas é o teu não que vai ajudar ela. Tá difícil dizer não para o seu filho, é o teu não que vai manter a tua casa de pé. Deus está dizendo: começa por eles, pois eles são os responsáveis. Trazendo isso para a liderança, eu quero dizer para vocês, meus queridos, deixa eu falar aqui por mim, e acredito representar o pastor Fabiano e dezenas e milhares de pastores. Nunca ficou tão difícil ser pastor, irmãos. Estou falando para vocês na pele, na prática. Essa pandemia trouxe muita insensibilidade e desonra. Como se respeitava um ministro de Deus, como se honrava principalmente alguém que tinha zelo pela palavra. Se você quiser perguntar para Deus, que eu vou falar aqui, pergunte, fique à vontade, eu não tenho receios disso. Mas se tem uma pessoa que você tem que honrar aqui dentro, é o seu pastor. E quando eu falo de honrar, não estou falando de presente, isso é muito bom. Eu quero dar uma oferta, isso é maravilhoso, a gente precisa. Mas nada honra mais um pastor do que a tua obediência, do que teu amor pela palavra, do que você fazer o que ele está te orientando. Você sabe a carga que está sobre os ombros de alguém que está aqui? Você sabe o peso, a tensão? Tem gente que às vezes questiona: eu não sei porque que vocês se preocupam. Não vem de nós, irmão. Quem não tem chamada não se preocupa, mas quem tem não consegue dormir. Quem tem chora, quem tem grita, faz alguma coisa. Eu queria dizer para vocês que se algum crente tiver de qualquer jeito, eu não vou me preocupar. Eu queria dizer isso, mas não posso dizer. Eu vou estar mentindo. Só Deus sabe como fica a cabeça da gente. A responsabilidade é grande. É por isso que Tiago capítulo 3 versículo 1, Tiago vai dizer isso: não sejais muito de vós mestres, porque os mestres hão de dar juízo com maior rigor. Ou seja, nossa prestação de contas é maior do que a sua. Nós vamos pagar por nós e por vocês. Então, pelo amor de Deus, quando a palavra vier para te corrigir, agradece. Feliz da igreja que ainda tem um pastor que se preocupa com a alma, que ainda corrige, que ainda diz: não faz isso. Moisés está dizendo: as cabeças estão moles demais, deixaram o povo à toa, enforca-os. E aí, irmão, entra uma parte terrível, porque enquanto Deus está punindo para acordar o povo, quando Deus está punindo para gerar exemplo, repita comigo, diga comigo: o aumento da iniquidade vai dar lugar ao que deveria ser dado ao arrependimento. Olha para cá. Quando a gente chega nos versículos 5 e 6, você vai ver que no final do versículo 6 tem um povo chorando, pastor, clamando, chorando por causa do que estava acontecendo. Mas aí vem um homem israelita, vai buscar uma mulher moabita e avista. Presta atenção, Deus manda enforcar a vista para servir de exemplo. E o diabo vai usar o homem para fazer o mal na frente de todo mundo, à vista de todos. Ou seja, em vez do pecado parar, vai aumentar. Porque enquanto uns estão orando para Deus resolver o problema, outros estão se enterrando mais ainda na lama, indo mais ainda ao pecado. E ele pega uma mulher e ele vai praticar sexo ilícito, adultério, profanação no meio da tenda, no meio do povo de Deus. Eu olhei para essa pandemia e eu vou dizer que a gente às vezes é bobo. Quando a gente vê o apertar, a gente diz assim: não, mas agora fulano entra no eixo. A começar pela nossa família, né? Acho que agora meus cunhados, meus parentes agora vão ficar crentes, né? Porque agora Deus apertou. Eles estão se enterrando mais no erro. Parece que a sua pandemia não foi suficiente. Eu estou falando com lá de fora, agora eu vou falar com de dentro.
Tem crente que está passando tudo isso e ainda não despertou. Eu estou desempregado. O que será? Eu estou endividado. O que será? Às vezes a gente não pergunta essas coisas. Pensa que é obra do acaso. Se Deus estiver dizendo, sabe o que é isso? É só para te colocar no eixo. É só para te deixar dentro da minha vontade. Não adianta você sentar aqui e dizer que está tudo bem, que eu sei como é que está a tua vida lá. Nas igrejas do Apocalipse ele disse, eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Então Deus que te conhece está dizendo, abandona tudo isso e volta ao arrependimento, porque a minha glória quer vir sobre ti. Ele traz uma mulher e começa a pecar como de forma zombeteira na frente do povo. É mais ou menos assim, deixa eu trazer para os nossos dias. Aí, ó, vocês estão tudo aí em consagração, orando, jejuando, eu aqui, ó, ostentando nas redes sociais. Olha eu aqui, ó, vivendo uma vida dupla e estou tranquilo. Deus não fez nada, não fez, mas fará. Não fez, mas fará. Ô irmãos, Deus deixa a coisa aí. Mas ele deixa aí até as pessoas esquecerem que ele não vai fazer nada. Aí quando ele desce para fazer, e eu estou crendo que ele vai descer nessa nação, irmãos. Essa nação nossa está uma bomba relógio, irmão. Se você procura notícias, está uma bomba relógio. Os homens pensam que são donos. Os homens pensam que vão dominar. Mas a suprema legislatura do universo, o justo juiz, está descendo. Está descendo. E quando ele descer, o homem ficará no seu lugar. E ele permanece no trono, porque ele é Deus. Mas deixa eu caminhar para o final. Enquanto havia um exibicionismo pecaminoso, ou seja, pecado exibido. Você conhece isso? Acha que não, mas conhece. Mano, não quero mandar em rede social de ninguém. Que isso? Quem sou eu? Não quero dizer como é que você publica, como é que você comenta, como é que você curte. Mas tem hora que a gente olha os crentes na igreja e quando abre a rede social dele, a gente não sabe se ainda é crente. Porque ele diz que é livre, ela diz que é livre. E ainda tem uns irmãos com tanto erro, tanto engano, que botam umas fotos imorais e diz assim, ó, seja feliz. Até onde isso é felicidade? Até onde mostrar os seios na internet, mostrar as partes íntimas e ver como uma profana na internet é felicidade? Isso é felicidade. Não use a palavra de Deus para esconder pecado, não. Diga que é carnalidade. Diga que é vontade de se inclinar para o pecado. Felicidade é ter a graça de Deus sustentando a sua vida e compromisso com Deus. Mentiroso, mentirosa. Você ainda quer influenciar os outros. Seja você, seja feliz, seja autêntico. Isso é mentira. Eu não preciso exibir pecado na internet para mostrar felicidade. Na verdade, irmão, quem é inteligente deve se resguardar de certas publicações. Se resguarde. Você pode evitar muita coisa, principalmente a falsidade. Deixa eu brincar um pouquinho aqui com jovens e adolescentes. Jovem começa a namorar, coloca 50 fotos. No outro dia 100. No outro dia 300. 2 semanas depois termina o namoro, tem que tirar tudinho. E o pior é que nas fotos estava assim, ó, minha vida, minha flor, não sei viver sem ti, meu cheiro, tu és tudo, eu não sei. Aí, aqui não tem não, né? Quando um jovem vem na igreja para mim, ó, pastor, eu vou namorar. Segura as fotos, coloca ainda não. Já passa menos 3 meses aí para ver se o negócio é. Mas não, irmão, no outro dia já tá tirando e é foto espalhada para tudo e quanto é lado. Você era tudo que eu queria, no outro dia eu não quero mais tu. Se resguarde, se equilibre, fora aqueles outros que na internet com o maridão e os filhos é uma coisa, mas a família não está bem, é só foto de internet, só imagem. Nada contra, você pode publicar, agora publique o que é verdadeiro, publique o que é real. Centenas estão te vendo e sabendo da tua fé, e eu declaro que tudo na tua casa vai bem, e que você não vai depender de uma imagem de internet para mostrar a felicidade de Deus na sua vida.
Mas vamos lá. Enquanto o pecado aumenta, fica o desespero, entra na história um homem por nome Finéias. Finéias, quando olha tudo aquilo, de um lado o povo chorando, isso me quebra, pedindo a Deus misericórdia, restauração. De outro, gente pecando e aumentando a ira de Deus. Finéias diz: eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar de braço cruzado. A gente tem muito aquela ideia de chamada de Deus, né? Que alguém só se levanta se tiver chamada. Finéias é um dos outros homens que não precisou de uma chamada para se levantar. Só precisou ter conhecimento daquilo que tinha que ser feito. Só. Lembra de Neemias? Me mostra a chamada de Neemias. Me mostra Neemias sendo chamado. Eis que eu te levanto para reconstruir Jerusalém. Não. Ele olha a desgraça, passa 3 meses orando. Se quiser me usar, me usa. Se quiser me usar, me usa. Se quiser me usar, me usa. 3 meses ele estava preparado com autoridade, carta do rei, e fez uma grande obra. Quer que Deus te use? Vai para o quarto. Te esconde lendo Bíblia. Vai para o jejum. Para com essa história de dizer: eu estou doido para Deus me usar, pastor, não me dá a oportunidade. Tu está te preparando? Quer oportunidade sem se preparar? Como é que é esse negócio? Ah, só eles cantam, só eles pregam. Você está fazendo o quê? Está lá na oração, escondido no jejum, para o pastor te olhar? Ou você acha que aqui as coisas funcionam no estalar de dedo? Aqui tem que ter visão, meu filho. Aqui tem que ter compromisso. E aqui Deus dá a visão e te encontra onde você estiver, no meio da multidão. Glória a Deus. Finéias olha, pega uma lança, vai até o local do pecado. E a Bíblia diz que ele crava no ventre, como que dando a informação: pecado aqui não vai ser mais gerado. Pecado aqui não se multiplica mais. Pecado aqui não se estende mais. Gente, uma coisa é a gente pecar, outra coisa é achar normal continuar pecando. O salário do pecado ainda é a morte. O pecado ainda nos separa de Deus. O pecado ainda trava os nossos cultos. Sabe aquele culto que às vezes não tem louvor, não tem ministério de louvor, não tem palavra, parece que está tudo travado? Possivelmente é o impedimento da iniquidade. Mas como hoje nós estamos numa manhã muito pura, e eu acredito que Deus tem nos purificado com o seu sangue, aqui o pecado não vai encontrar lugar em nós. Nós estamos debaixo do zelo de Deus, e Ele vai nos ajudar. Finéias vem e crava. Lembra do tema da mensagem? Do zelo, as promessas. Leia comigo, por favor, os versículos 11 em diante. Diz o Senhor: desviou-me Finéias a minha ira de sobre os filhos de Israel, porque foi zeloso no meu zelo. Versículo 12: portanto, eis que lhe dou a minha aliança de paz. Primeira promessa para quem não se corrompe, para quem se arrepende, para quem vive o zelo de Deus, é viver em paz. Paz não é ausência de conflitos, paz é segurança na guerra. Você está vendo aí, irmão, o negócio está feio à nossa volta, mas a paz está na nossa alma, a paz está na nossa casa, irmãos. Com respeito aos que sofrem, Deus vai te libertar disso. Agora, com precisão aos que não sofrem. Você sabia que eu e você poderíamos ser vítimas de depressão? De síndrome do pânico, de crise de ansiedade? Você já viu que Deus não deixa essas coisas, parece que agarrar a gente? E não é porque a gente não tem emocional, nós temos. Não é porque não tem psicológico, temos. Mas enquanto tu tiveres zelo pelas coisas de Deus, a paz habitará na tua tenda. Eu sei que muita gente sofrendo. Você que está me assistindo, escute isso aqui. Respeito em alto nível os profissionais da área, mas eu tenho visto gente entrar em consultório, fazer sessões e consultar e não resolve. Esses dias nós estávamos com um caso como esse e o Espírito disse para mim: isso é pecado. Enquanto ela não resolver, ela vai estar no pânico, ela vai estar nessas crises, vai ficar perturbada pelo diabo. Agora, a hora que confessar o pecado, a paz vai reinar, a paz vai chegar. Eu deixo a palavra de Deus para você: minha paz vos dou, minha paz vos dou. Você que sofria de crise de ansiedade, síndrome do pânico, essa manhã a oportunidade de Deus te curar chegou. Entrega tudo diante dele, diz: me perdoa, e recebe a paz que só Ele pode dar.
Versículo 13: e ele e a sua descendência depois dele terá a minha aliança do sacerdócio perpétuo. Uma dos significados da palavra sacerdote é aquele que pode aproximar-se de Deus. Deus está dizendo: Finéias e a casa dele vão estar sempre perto de mim. Finéias e a casa deles vão sempre estar na minha presença. Finéias e a casa dele vai sempre me sentir. Eu declaro que o teu zelo vai fazer a presença de Deus habitar na tua casa. Porquanto teve zelo do seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Finéias está dizendo: não se trata de mim, se trata dele. Eu zelo por ele, eu preservo o nome dele. Oh, meus irmãos, quanta gente escandalizando o nome dele. Gente, eu estou cansado de assistir e ler matéria. Eu vou falar isso aqui com muito temor, porque eu sei que nem pode se dar esse título a um homem nesse nível. Pastor assassinando esposa. Não é pastor, não é pastor. Abusando de filho. Não é sacerdote, não é obreiro. É alguém que carregou o nome, que deram o título, porque quem realmente é chamado tem um zelo na alma. Ele prefere a morte do que envergonhar o seu Deus. Ele prefere a calúnia. Você lembra de José? Deita-te comigo, José, você é louca. Eu tenho um Deus. Eu represento o nome dele no Egito, e eu não vou escandalizar o nome dele. Eu vou zelar pelo nome dele. Mas eu vou ficar com a tua capa. Eu vou te difamar. Eu vou falar contra ti, mas eu continuo zeloso por ele. De pé comigo em nome de Jesus. Eu falei para os irmãos que a palavra seria um remédio para questões futuras. Eu sei que você está sentindo Deus como eu estou sentindo aqui. O nome disso é amor. Obrigado, Jesus. Eu não estou aqui com um propósito, não pertence a mim. Dizer assim: o pastor agora vai falar algo para ver se amplia alguma bênção, agenda. Não. Não preciso. Mas o que eu vou dizer para os irmãos é que essa palavra que foi colocada no meu coração, ela tem um propósito de trazer um tempo de abundância, não só para a vida de vocês, mas para esta igreja e para esse ministério. Porque o Senhor está dizendo: eu me agrado do zelo que encontro nessa casa. A vocês que têm a missão de cantar, de louvar. Não é show, não é apresentação, é conduzir o povo aos céus, é levar corações ao trono. A missão de vocês também tem que ser tratada com zelo. Não me importa se alguém vai me ver, se alguém vai tirar foto, se alguém vai aplaudir. Me importa é que a minha voz chegue no trono, junto com as outras vozes que eu estou conduzindo neste louvor. Tem gente zelosa nessa casa, diz o Senhor. Tem zelo nesse ministério. Tem obreiros zelosos, tem mulheres zelosas, tem jovens zelosos nessa casa. E o teu zelo está sendo honrado por Deus hoje. Coloque as duas mãos sobre o peito, incline a sua cabeça. Após essa oração, o ministério de louvor canta. Mas eu quero fazer uma oração contigo. Antes da oração, há alguém em nosso meio que está afastado, que não é crente e que precisa se reconciliar ou entregar sua vida a Jesus. Se tiver, venha receber a salvação e o perdão dos seus pecados. Se você está afastado ou não é cristão, venha receber a reconciliação ou a salvação em nome de Jesus. Eu creio que todos são servos. Mão no coração. Mão no coração. Antes de orar, diga comigo: Senhor, obrigado por esclarecer a minha mente. Não posso ser amaldiçoado e não serei corrompido, porque vou zelar
pelo nome que está sobre mim. É o teu santo nome, é o teu santo nome. O teu Espírito habita na minha alma, e como prova do meu zelo, eu não quero outra coisa nessa manhã. Diga aí, eu não quero outra coisa nessa manhã. Eu quero ser cheia, eu quero ser cheio, eu quero ser cheia. Ó Deus, eu te peço agora, ó Pai, que aonde houver um filho zeloso, uma filha zelosa, enche ele agora, enche ela agora, enche, 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 enche. Oh, impressionante, infinito. Receba, receba, receba de Deus, receba de Deus, receba de Deus. Só pra me encontrar, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado. Receba de Deus aí, receba de Deus, jovens, adolescentes, obreiros, recebam a graça de Deus. Chore, adore. Segura um pouquinho aí, segura bem baixinho. Todos os crentes batizados com o Espírito Santo, 1 minuto orando em línguas. E os que não são, recebam o batismo hoje. Após esse 1 minuto, o ministério volta a cantar bem baixinho. Ore em línguas comigo agora. Rabakalava shekantarabarracida rabarras. Jesus está batizando, Jesus está batizando, Jesus está batizando. Fale em línguas pela primeira vez agora.